Vamos lá, galerinha, então, aula hoje, conjuntos numéricos. Vou falar tudo o que você precisa saber sobre os conjuntos. É um assunto relativamente trivial, só tem que ter um pouquinho de atenção em alguns detalhes. Então vamos lá. Conjunto dos números naturais. Chucrute, quem são os números naturais? Os números naturais são os números certinhos. Como assim certinhos? Aqueles que não tem vírgula, essas coisas. Então, o conjunto dos números naturais é 0, 1, 2, 3, pontinho, pontinho. Lógico, os números naturais é uma fração? Sim. Poderia dizer que isso aqui é 2 sobre 1. Quando não tem nada embaixo, é como se fosse o denominador 1. A gente vai visualizar quando a gente fala de MMC, MDC, essas coisas. Então, os números naturais são os números certinhos, aqueles sem vírgulas, aqueles que não têm negativo. Então, do 0, do 1 até o infinito. Chucrute, se eu tenho N asterístico ou os naturais não nulos, o asterístico eu excluo o 0. Então, eu tiro o 0 da jogada. Então, quando eu falo para vocês naturais não nulos, são os números naturais sem o 0. Show? Continuando, o conjunto dos números inteiros. Chucrute, quem são ou quais são os números inteiros? Os números inteiros são aqueles certinhos negativos, começando lá do menos infinito, Nova Iguaçu, indo até o mais infinito, Niterói. Então eu tenho lá ó, o menos 1000, menos 999, blá blá blá, pontinho, pontinho, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, pontinho, pontinho. Os números inteiros são representados pela letra Z. Os números naturais pela letra N. Se eu tiver o N asterístico, chucrute, se eu tiver o N asterístico, quem é? São os inteiros não nulos. Então o que mudou daqui para cá foi o quê? Agora eu eliminei o 0, tchau, foi embora. Chucrute, se eu tiver o Z+, eu vou chamar de inteiros positivos? Não, porque o 0 não é positivo. Vou até lembrar aquela pegadinha, aquela brincadeira par ou ímpar. O 0 é par ou é ímpar? Lógico, o 0 é par. Agora o Zé é mais ou menos, 0 é 0, 0 é nulo, 0 não vale nada. Então 0 não é nem positivo, nem negativo. Então quando eu boto o Z+ aqui, eu leio ao contrário. Chucrute, os Z+ são os inteiros não negativos. Que lindo, que lindo! Então isso aqui Z+ são os inteiros não negativos, eu leio ao contrário. Chucrute, e se fosse o Z-? Fala pro Chucrute, quem é o Z-? Os Z- são os inteiros não positivos. Entendi. Então, os Z+ inteiros não negativos, os Z- inteiros não positivos. Chucrute, se eu tivesse o Z+ asterístico, quem ia ser? Ia ser os inteiros não negativos sem o 0. Nesse caso, eu poderia chamar até de inteiros positivos, porque agora eu só tenho os números positivos. Ficou claro, amiguinho? Entendemos isso? Se fosse Z asterístico menos, seriam os inteiros negativos ou os inteiros não positivos e não nulos. Entendemos, então, isso aqui é importante para a gente, quando falar de funções, algo do tipo, a gente tem que saber essas coisas. Show? Conjuntos racionais. Chucrute, o que eu sei dos conjuntos racionais? Primeira coisa, os conjuntos racionais são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Chucrute, então se eu conseguir escrever o número na forma de fração, eu posso afirmar que esse número pertence ao conjunto dos números racionais. Então todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Cara, então os números decimais, menos 1,5. Quem é menos 1,5? Você lembra? Isso aqui não é a mesma coisa que menos 15 sobre 10? Ou se você simplificar, tchau, tchau, então isso aqui é menos, se eu dividir por 5 em cima e embaixo, menos 3/2. Então, não consegui escrever esse número na forma de fração, então esse é um número
racional. As dízimas periódicas, elas podem ser transformadas em frações. Lógico, as dízimas não periódicas não podem ser transformadas em fração. Mas as periódicas, ou seja, os caras que têm períodos que se repetem, então esses caras, eles podem ser transformados em frações, logo eles pertencem ao conjunto dos números racionais. Então qualquer número que puder ser escrito na forma de fração pertence ao conjunto dos números racionais. Lógico, se é esse número, por exemplo, 0,3333, isso aqui é 3 nonos, não é isso? Porque você repete o período e divide por tantos noves quanto for o período, quando é simples assim. Chucrute, mas e se eu tivesse o número 1,717111? Aí tem uma fórmula, eu vou fazer agora para você aprender. Você vai chamar esse cara que se repete de período. Deixa eu pegar uma cor aqui diferente para você. Então, esse cara de período, o cara que vem antes de antiperíodo. E aí você vai fazer o quê? A formuleta do chucrute, o bizuzinho do chucrute, ele vai dizer o seguinte: antiperíodo seguido do período menos antiperíodo, dividido por tantos noves quantos forem os algarismos do período. Então aqui vai entrar quantos algarismos do período, seguido de tantos zeros, quantos algarismos eu tiver entre o período e a vírgula. Então, antiperíodo seguido do período menos antiperíodo. Então, você vai botar o número completo até aqui, menos o antiperíodo. Essa é a parte de cima. Dividido, quantos caras tem no período? 2. Então, vão ser 2 noves. São 3 noves. E assim por diante. Seguido de quantidade de zeros entre o período e a vírgula. Essa é a forma mais fácil que eu consigo fazer, eu acho bisurado. Então, 1,7171 vai ficar quanto? 171, olha lá, antiperíodo seguido do período, menos antiperíodo, dividido. Quantos caras tem no período? 99. Chucrute! Então eu tenho 170 dividido por 99. Se eu quisesse, tentaria simplificar, coisa e tal. Será que o chucrute acertou? Vou verificar aqui na maquininha. Chucrute, por que você não faz? Para passar o tempo rapidinho. Então ficou 170 dividido por 99. Que lindo, que lindo! Acertou, chucrute, que bonito. Entendi. Vamos fazer uma mais difícil? O que você acha? Vou fazer uma mais difícil aqui para você. Aliás, vou terminar aqui. Calma aí, dá tempo. Vou apagar aqui e vou fazer um mais emocionante. Então, olha lá, vou escolher um número aleatório. Para você ver que funciona sempre. Sei lá, 2,52323, pá. Vou usar o macetinho do chucrute. Qual é o macetinho do chucrute? Eu vou pegar quem se repete. Quem se repete é quem? Fala pro chucrute. Boa, é o período. Então o período é 23. Todo mundo que vem antes é o antiperíodo. O macetinho do chucrute é antiperíodo seguido do período menos antiperíodo. Dividido por tantos noves. Quantos caras tem no período? Fala pro chucrute. Boa, moleque. 99, são 2 caras. Seguido por tantos zeros do período à vírgula. Um carinha. Vai dar um zerinho. Que lindo, que lindo. Chucrute. Então isso aqui vai ficar quanto? 2.498 dividido por 990. Dava para simplificar por 2, você podia ir tentando. Que lindo, que lindo. Entendeu?
Entendi. Então, dízimas periódicas, isso aqui vale para simples, para composta, para qualquer dízima periódica. Eu uso o macetinho do chucrute, então tu bota isso aí, anota no seu quadrinho, que é... Que lindo, que lindo! Show? Bisurado. Então nunca mais você erra isso. Aí o cara vai fazer uma prova de sargento, de oficial, e não sabe isso. Lógico que sabe. É aluno do chucrute, assinou a plataforma do chucrute, sabe tudo. Chucrute, conjunto dos números irracionais. Criatura, o conjunto dos números irracionais é aquele conjunto aonde eu não consigo transformar o número em fração. Então são os números, as dízimas que não são periódicas, ou seja, que não tem período. Raiz de 2 menos raiz de 2 menos 1,41, blá, 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 blá. Raiz de 3 menos 1, blá, 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 blá. Pi! 3,14... Não! Eu não consigo ter um período. Então esse número, esse conjunto é o conjunto dos números irracionais. Show? Conjunto dos reais. O que eu sei? Chucrute, o conjunto dos reais é a união dos racionais, união com os irracionais. Então o conjunto dos reais nada mais é do que eu pegar o conjunto dos racionais, aqueles que podem ser escritos na forma de fração, união com aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Chucrute! Então o conjunto dos reais é os racionais, união com os irracionais. E aí vale lembrar, lembra dos números naturais que a gente conversou? 0, 1, 2, 3, até o infinito? Os inteiros, quem são? Os naturais, ou seja, então os naturais é um subconjunto dos inteiros. Então os inteiros são os naturais, mas todos os negativos. Menos 3, menos 2, menos 1. Até o mais infinito. O conjunto dos racionais. E quem é o conjunto dos racionais? Os inteiros, porque a gente já combinou que todos esses números podem ser escritos na forma de fração, mas todos os outros que podem ser escritos na forma de fração. As dízimas periódicas simples, a dízima periódica em geral, lógico. Qualquer número que pode ser escrito na forma de fração está nesse conjunto. União com os irracionais que a gente combinou, que são os que não podem ser escritos na forma de fração. Eu separei algumas coisas importantes, então olha lá. Os números naturais é subconjunto dos números inteiros, que é subconjunto dos números racionais, que é subconjunto dos números reais. Então isso é uma proposição verdadeira. Chucrute, se eu tiver o Z+, os inteiros não negativos, mas os inteiros não positivos, a interseção entre eles é quem? O zero. O zero é comum aos dois conjuntos, então ele é a interseção. Se eu puser o Z+, os inteiros positivos, e o Z... Opa, tem um erro aí. Para ser isso aqui verdade, tem que ser Z-. Então, Z mais asterístico, interseção com Z menos asterístico, né? Porque aqui quem são? São os inteiros não negativos, ou os inteiros positivos. E esses são os inteiros negativos. Esses caras não têm ponto de interseção. Então, é o vazio. Show? Reais menos racionais. Então, se eu pegar o conjunto dos reais, que é o conjunto grandão, eu nem botei aqui, que é a união de todo mundo, e tirar os racionais, quem ficou? Os irracionais. Se eu fizesse reais menos irracionais. Se eu fizesse reais menos irracionais, ficaria quem? Os racionais. Chucrute, se eu tivesse a interseção dos racionais com os irracionais. Eles são totalmente disjuntos. Então, a interseção entre eles seria vazio. E, por último, o último conjunto que a gente tem é o conjunto dos números complexos, e eu vou tratar disso de uma aula só de complexos aí para frente. Eu só vim dizer para você que existe, que é onde tem a unidade imaginária, que a gente chama de I, que é a raiz de menos 1. Então, por exemplo, se você tivesse o número 2 menos raiz de menos 5, né? Se você fosse olhar nos reais, isso não existe, mas existe nos números complexos. Você bota que esse número aqui é menos raiz de 5 vezes a raiz de menos 1, porque você busca a unidade imaginária,
Então isso aqui é 2 menos raiz de 5 vezes i, mas eu vou falar mais para frente, eu só vim te dizer que existe também o conjunto dos números complexos, e vale lembrar que o conjunto dos reais é um subconjunto dos complexos, mas eu vou falar isso mais para frente, e vamos que vamos. Nada de desistir, guerreiro, tamo juntão.